Paz seja convosco. Amém. Louvamos, adoramos e bendizemos o seu nome, o nome daquele que é digno de receber glória, honra e louvor. Mais um mês que se inicia, mais um culto de Santa Ceia, em que nós podemos estar unidos através desta ferramenta da internet. Infelizmente a nossa igreja ela não comporta o culto presencial e por enquanto nós vamos ficando dentro do culto online. Tem abençoado vidas, tem alcançado pessoas, então acaba cumprindo o propósito para o qual nós cultuamos, que é primeiramente glorificar o nome do Senhor, em segundo lugar, levar a palavra, levar os ensinos do Senhor àqueles que necessitam, àqueles que carecem, àqueles que desejam ouvir mais de Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti por mais esse dia na Tua presença, por mais esse mês que se inicia, por mais esta Santa Ceia que iremos logo em mais celebrar como um ato, Pai querido, de obediência à Tua palavra, que diz que nós devemos praticar a Santa Ceia até que o Senhor volte. Nós declaramos, Pai, a nossa submissão ao Senhor, declaramos o nosso amor por Ti e pedimos a Ti que o Senhor nos oriente nesta noite, nos guie para que possamos oferecer uma adoração agradável ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você que chegou agora, você perdeu os nossos louvores, a nossa adoração, mas eu te recebo da mesma maneira, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha sempre em mente que a primazia é do Senhor. Não deixe que as coisas seculares, as preocupações do mundo te levem a não adorar ao Senhor, a fazer as coisas de Deus com tudo rapidez. O culto começa às 7 horas, então 7:02 eu estou entrando, ou saio para tomar um banho rápido porque eu tenho que correr. Isso na eternidade não será nada. Talvez você se arrependa amargamente por não ter dado o valor necessário às coisas de Deus. Eu não estou falando de salvação. Estou falando de você poder olhar para o seu passado e ver que quantas coisas você deixou de fazer devido à preocupação de coisas materiais e naturais. Coisas essas que o Senhor, Ele nos promete conseguir e nos conceder. Paz do Senhor, meu querido. Saúdo você nesta noite de Santa Ceia do Senhor, em que nós estaremos meditando na santa e bendita palavra dEle. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema herança eterna. O termo herança tem muito em semelhança com a definição de fé. Na herança, como na fé, aguardamos a posse de algo que nos for prometido, mas que no tempo atual ainda não nos pertence de fato. A herança humana é desta forma. Muitos fatores podem impedir ou atrapalhar. No caso de uma herança humana, o doador pode inclusive a qualquer momento mudar de ideia e deserdar aquele herdeiro que estava na esperança de receber algo. Hoje pela manhã nós falamos sobre o filho pródigo e o seu irmão e também o seu pai, em que ele solicita, ele pede, ordena, ele conclama que fosse dado metade dos bens, a parte que lhe cabia, algo que deveria ser concedida apenas no momento da morte do seu pai. Ele exige a sua herança, uma herança que ainda não lhe era devida. Porém, no caso da herança divina, o decreto ele é eterno. Ele não foi feito por homem, mas ele foi feito por Deus. E Deus ele não muda de opinião e nem volta atrás nas suas promessas. O que ele definiu está definido e assim se cumprirá. Os 2 versos que nós meditamos na semana passada foi 1 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, reservada no céu para vós. Pedro havia recebido esta promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. E esta confiança ele transmite àquelas pessoas que encontram-se na dispersão sem esperança e que nos alcançam no dia de hoje. A palavra de Deus tem esse efeito nas pessoas. As pessoas que a recebem, ela traz tranquilidade ao coração. Não devido a quem proclama, como eu, como algum pastor ou algum mestre, mas no próprio Deus que testifica o que está sendo dito como uma palavra verdadeira. Não é algo místico, e sim a certeza da salvação, a certeza do Deus vivo em nossos corações. A palavra de hoje tem como título Herança, Esperança e Salvação. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 em diante. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, e obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua santa e bendita palavra, que é verdadeira, que se cumpre na sua integralidade, é eficiente e eficaz, e é mais cortante do que uma espada qualquer espada de 2 gumes, capaz de chegar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Nos submetemos à tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor me capacite, como teu filho e teu servo, para trazer uma mensagem santa ao coração dos meus irmãos, e que o Espírito Santo de Deus possa gerar em cada coração o discernimento e a aplicação devida para o crescimento e exaltação do nome de Jesus Cristo. Oro em nome de Jesus. Amém. Herança, uma promessa. Esperança, o tempo entre a promessa feita e a concretização da mesma. E a salvação, que neste caso é o cumprimento cabal e pleno daquilo que havia sido prometido. Em outras histórias das Escrituras nós vemos uma estrutura como essa. Quando nós vemos, por exemplo, a vida de José, ele recebe uma promessa de Deus, tem todo um tempo até que aquilo se concretize, e aquilo se concretiza. Davi é ungido por Samuel, passa por muito tempo de perseguição, até que ele vem realmente a assumir, tomar posse daquela promessa. E com a salvação não é diferente. Podemos ver nos versos 3 e 4 que o autor, Pedro, louva a Deus, que de conformidade com os seus atributos eternos, atributos que não podem ser mudados, ressuscitou a Jesus Cristo,
e regenerou todos os seus eleitos no passado. No presente, os guarda e, mediante a fé que nós temos nele, um futuro aberto e glorioso nos é prometido, na qual, em certo tempo, em determinado tempo, nós estaremos tomando posse. Herança, esperança e salvação. A história da sua vida. Nós vamos meditar hoje nos versos 5 e 6. Para dar um bom entendimento, eu vou ler novamente o verso 3 e 4 junto com o verso 5, para que você não fique perdido no texto. 1 Pedro capítulo 1, versos 3, 4 e 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e que não mancha, e que não murcha, reservada no céu para vós. Verso 5. Vós que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, prestes a revelar-se por ocasião do fim. Até o dia de nós entrarmos na posse da nossa herança, muitas situações ocorrerão nas nossas vidas. Você poderia ligar agora para mim e entrar ao vivo, se isso fosse possível, e você contaria as lutas e dificuldades que você está passando. Cada um tem a sua luta e dificuldade. Nenhuma é maior ou menor. Então, eu converso com a nossa irmã Diene, ela fala das coisas dela, eu falo com a nossa irmã Lourdes, e a Lourdes testemunha daquilo. Falo com o Felipe conta, e cada um de vocês conta as lutas e dificuldades que passam em meio à concretização, à espera da tomada de posse desta salvação. Nossa condição é uma condição de forasteiros. Eu procurei aquele hino que a gente canta: Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, mas eu não encontrei no YouTube. Procurei e não achei ninguém que cantasse da forma que nós cantamos. Mas na verdade nós somos forasteiros. E com isso nós somos estranhos a muitas coisas que nos são apresentadas. Coisas que nós olhamos e nos trazem repúdio, nos trazem mal-estar. E enquanto nós vivemos neste mundo, certamente estas coisas que nos são estranhas vão nos trazer dificuldades no tempo em que ainda nós estaremos vivendo na nossa carne. 1 Pedro 4,2 diz: Para que no tempo que vos resta na vossa carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, que é algo que nós temos que nos atentar. Não vos conformeis com esse século. Não haja como as pessoas deste mundo vivem. Apesar da sociedade dizer coisas, o mundo dizer que você tem que agir de uma forma ou de outra, você tem que pensar muito bem se isso que você está fazendo é certo ou errado. Sempre tendo como fiel da balança não o que você acha, não o que as pessoas pensam, mas as Escrituras. Falava hoje pela manhã com algumas pessoas. A nossa escola dominical ela estava bem vazia. Mas eu entendo que os nossos irmãos, e nós oramos por vocês, oramos pelo nosso irmão André, oramos pelo Felipe, pela família dele, pelo Alice, pelas pessoas que vendem flores como a Esther, Benedito. E nós sabemos que agora, o Dia das Mães, é um momento em que o movimento ele aumenta bastante. E eles têm padecido grandes e fortes lutas financeiras, profissionais e econômicas. Então é o momento, sim, de investir tempo para que haja um recurso, haja uma gordura em que Deus vai fazer a multiplicação. E eu falava com uma das pessoas hoje, eu entendo essa situação, mas você sabe que a minha obrigação é falar. Para que não aconteça o quê? No próximo domingo, no outro domingo, e aí as pessoas elas começam a achar que sim, o domingo ele passa a ser um dia natural de trabalho, e aí as coisas do Senhor elas vão ficando de lado. Eu abençoei a vida de vocês hoje pela manhã. Eu creio, eu entendo esta situação. Diante dessas dificuldades, porém, nós temos que entender que nós contamos com a ajuda constante de Deus.
Não é porque você está em luta e dificuldade, não é porque você toma um medicamento e a dor não passa, não é porque o teu ente querido está enfermo, não é porque você vê os recursos se findando que você está sozinho. Pode ser que eu te abandone, pode ser que eu não te dê a devida atenção, mas Deus não. Deus, ele está constantemente junto de você. Ele e você está sendo guardado pelo seu poder. Mateus capítulo 28, verso 20, parte B do versículo diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aí é uma expressão dizendo, até o fim dos tempos. Enquanto você tiver fôlego de vida aqui na terra, você está sendo guardado aqui. Quando você cerrar os seus olhos e você expirar, ou quando tocar a trombeta, o domínio que era aqui na terra, o controle e a guarda do Senhor aqui na terra, passa a ser uma guarda de céu na eternidade junto dele. Nunca você vai ficar abandonado. Somos guardados por uma herança reservada. E assim Pedro quer mostrar que o poder e a proteção de Deus atuam no sentido de preservar a nossa salvação. É um decreto divino. Também como de preservar o nosso direito à salvação, que também é um decreto divino. Tanto a promessa como a esperança, todo o trilhar do seu caminho, da sua vida aqui na terra, como a tomada de posse da herança, é um decreto divino que é irrevogável. O poder de Deus é uma expressão que entreabre um pouco as cortinas da esfera espiritual. Então, este poder de Deus, ele mostra um pouquinho da glória dele na sua vida, dando-nos um vislumbre deste mundo material em que vivemos, da sua presente e constante ação. Então, por mais que você não consiga ver a presença de Deus, os seus olhos em meio a lutas e dificuldades, eles se fecham nos seus problemas, Deus, ele continua com você. Em algum momento da sua vida, você percebe que aquela luta ela não é tão grande assim. E como uma cortina que se abre no começo do dia para que o sol entre, você começa a ver a glória e a manifestação do nosso Deus. Um Deus que ele não te abandona. Um Deus que age e intervém na história. Muitos creem que Deus, ele criou o mundo e abandonou a sua própria sorte. Mas a verdade é que Deus criou o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. E ele continua guardando até o dia de hoje e vai guardar até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 24, verso 22 fala de uma intervenção que vai ocorrer da parte do nosso Deus, porque os dias são maus. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, por causa da Rayane, por causa da Esther, por causa da Manu, por causa do pastor Paulo, esses dias foram abreviados. Porque o Senhor, ele sabe quanto nós conseguimos suportar. Ele sabe que o Gabriel, ele consegue andar um tanto. Ele consegue olhar para o Moisés e falar: o Moisés consegue lidar com essa luta nesse tanto. As lutas nossas, elas são ferrenhas, mas elas têm limite. E quem está controlando este nível de luta é o Senhor. Entre a ressurreição de Jesus Cristo e a sua manifestação final nos últimos tempos, o crente pode ter a certeza do acompanhamento constante de Deus, mesmo que às vezes, em meio às lutas, você ache que você está abandonado. E você olha para os céus, fale ou não, mas você pensa: onde está o meu Deus? Pela terceira vez se fala de futuro, que os crentes têm aberto diante de si. Como em uma escada a ser escalada, temos primeiro no verso 3 de 1 Pedro, capítulo 1, a esperança. Depois nós temos no verso 4, também do capítulo 1, a herança. E então nesse verso 5, ele fala da consumação, que é a salvação. É como se Deus ele contasse para você o fim da história. E aí hoje o termo que se usa na internet, na televisão, é: a pessoa deu um spoiler. Poxa, a pessoa me contou o fim do livro. Que graça tem? A graça é te dar esperança.
É você confiar na esperança e aguardar a salvação. A salvação é um conceito bastante amplo, mas é um conceito fundamental para a compreensão correta do Novo Testamento. Em 1 Pedro, capítulo 1, o termo é usado visando de forma particular a salvação final, não o livramento seu no dia a dia das coisas, a manutenção da sua mesa, o alimento que não falta, a perseverança para você continuar caminhando. Aqui ele está falando da salvação nos últimos tempos, uma salvação que continua no futuro. É algo que você apenas contempla de longe. É como você numa estrada, eu vi hoje lá o Alice postou uma foto indo para Goiânia, nem sei se ele voltou, creio que sim, espero que sim. E aí ele olha o destino dele na placa, Goiânia, 100 quilômetros. Ele não chegou ainda, mas ele contempla alguma coisa que ele vai chegar. Apesar desta salvação plena acontecer apenas no futuro, eu e você, como filhos, em parte já desfrutamos. E desfrutamos agora, gerando assim a perseverança para nós continuarmos caminhando. As vitórias que nós tivemos no passado são a motivação para nós continuarmos caminhando e confiar em Deus. Porque Deus já nos abençoou e tem nos abençoado. Se você está me assistindo hoje, no mínimo você tem um aparelho celular, ou uma televisão, ou um laptop, ou os três, uma conexão da internet, e você não está no hospital, você não está com um ente querido seu à beira da morte, porque senão você não estaria parado aí. Se você levantar e você for lá na tua despensa, tem alguma coisa para comer. Se você abrir a porta do seu armário, você vai ver que tem roupa lá, calçados vários, e dependendo da família, se você abrir a sua janela, você vai ver um carro parado na garagem. Efésios capítulo 1:3 diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Para o público de Pedro na época, a expectativa dessa consumação era intensa. Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado. Eles viram com os olhos deles Jesus Cristo subindo aos céus e sumindo nas nuvens. Havia esse sentimento intenso, não se esperando que demorasse muito para Jesus Cristo voltar. Para reduzir a ansiedade da espera, Pedro ele fala da perseverança, da herança e também da salvação. A salvação então está pronta para se revelar. E esse conceito é tão importante que ele se repete 3 vezes. Ele fala sobre essa salvação, sobre essa concretização no verso 5 que nós estamos meditando. No verso 7 que nós vamos meditar e no verso 12 que nós iremos meditar, se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes. Pode ser que a gente não finalize esse estudo. A ideia básica é de tirar um véu de cima de alguma coisa que está escondida e a expor. Tal revelação se dará no último tempo, não é hoje. Nenhum ser humano sabe, eu não sei, e ninguém sabe quando isso vai acontecer, apenas o Pai. Jesus, quando que isso vai acontecer? Não cabe a mim isso. Apenas os pais sabem. Os anjos não sabem, mas o Pai sabe. Tal revelação dar-se-á no último tempo. O tempo aqui não é o nosso tempo cronológico. Não é uma data programada no nosso relógio em que você põe o cronômetro para despertar, vai despertar tal hora. Não. O tempo é o tempo de Deus. É um tempo chamado de Kairos. Cada vez mais esse termo tem entrado na nossa linguagem cristã em especial, em que fala de um Deus que não é submisso ao tempo. É por isso que ele não chega atrasado, porque não tem tempo. O tempo dele é um tempo acima do tempo. Ele olha presente, passado e futuro de uma forma uniforme e ele vê da mesma maneira. Para ele, isso já aconteceu hoje, está acontecendo agora. 1 Pedro capítulo 1, verso 6 é o nosso segundo versículo desta noite, que diz assim: Nisso o quê? Na promessa, na herança, na promessa, na esperança e na salvação.
houve alguma coisa que foi proclamada lá atrás. Deus, ele te provê condição para você trilhar este caminho e depois receber a bênção da salvação. Nisso deveis alegrar-vos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Não quer dizer que você vai passar a vida sofrendo, mas pode ser que você sofra. Seja com sofrimento, seja sem sofrimento, nós devemos nos alegrar. Não é para você buscar sofrimento, mas se você estiver passando sofrimento, você tem que entender que quem está no controle é o nosso Deus. Pastor, mas eu não gosto de sofrimento. Eu gostaria muito que você não passasse, mas é a regra, é algo que até Jesus Cristo diz, ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E o que ele está dizendo, entre aspas, se eu venci, vocês vencem em mim. Depois deste confortador vislumbre do tempo de Deus, o autor volta-se agora para o presente dos destinatários, eu e você, e aquelas pessoas também lá que o apóstolo Pedro entregou a sua carta, marcado por uma situação de conflitos que ele interpreta como sendo provações. Provações com que finalidade? Fortalecimento da sua fé. Você tem que aprender com as lutas e aprender com as dificuldades. Muitos de vocês não têm aprendido. Passa por a luta ciclicamente e reclamam das mesmas coisas. Acham ruim da mesma maneira. E aí o que Deus faz é, ele não aprendeu de novo. Como um aluno que, se ele não for bem nas provas da escola, ele repete de ano e faz o quê? Cursa tudo de novo. Talvez muitas das lutas e dificuldades que você passa, que eu passo, são por falta de aprendizado. Por isso que você tem que se submeter. Por isso que você tem que entender que ele está no controle e perguntar, não por quê, mas falar, Deus, me ensina o que eu tenho que aprender, para que eu possa passar por isso. E se eu vier a passar novamente por esse revés, eu possa vencer mais rapidamente, sem tanto gemer e sem tanto sofrer. É então apresentada a situação no mínimo interessante. Devemos, em meio às lutas e dificuldades, dar glória a Deus. As nossas lutas, que não são poucas e são várias, nós temos que agradecer ao Senhor, porque é uma forma de Deus nos ensinar a depender dEle. Você tem feito isso? Ou você tem se desesperado? Ou você, como eu, às vezes tem acordado de madrugada, preocupado? Será que vai dar certo? Será que não vai? Quando será que eu vou conseguir abrir a nossa igreja de novo? Será que os nossos irmãos eles vão continuar nos caminhos do Senhor? Será? Eu não tenho controle sobre isso. Nenhum ser humano tem controle sobre essas coisas, apenas o nosso Deus. Devemos nos alegrar mesmo diante das lutas, que não são poucas, mas são várias. O motivo da alegria é de difícil compreensão, em especial em nossos dias em que a máxima que nos é ensinada é que nós devemos fazer tudo para sermos felizes. Porém, dentro do entendimento bíblico, o sofrimento comprova o cuidado de Deus pelos seus filhos, bem como a sua efetiva presença no meio deles, mesmo que seja de uma forma disciplinadora. O sofrimento, ele revela para o filho a presença de Deus. Hebreus capítulo 2, versos 5 e 6 diz, Filho meu, Deus falando para mim e para você, Filho meu, filha minha, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles for provado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, bate, dá chicotada a todo filho a quem ele recebe. Você não vai continuar dentro da mesma condição que você se apresentou a Deus. Ele não vai permitir isso. Ele vai fazer que você aprenda. Ele vai exercitar com você a perseverança. E quantas vezes ele tiver que repetir a lição para que você aprenda,
Ele vai repetir. É melhor você aprender logo. É melhor que eu aprenda logo. Mais ainda, as lutas representam uma possibilidade concreta de uma íntima identificação com aquele que sofreu por nós, Jesus Cristo. Ele sofreu por nós. Quando você sofre sem murmurar, agradecendo a Deus, buscando a solução, claro, do nome de Deus é glorificado. Atos capítulo 5, versos 40 e 41 falam de um tempo interessante. Um tempo em que eles estavam aguardando a volta de Cristo. E aqueles homens começaram a pregar o Evangelho após o batismo com o Espírito Santo. E com veemência eles invadiam os locais com a palavra de Deus. E as pessoas começaram a se converter de milhares em milhares. Os judeus arrebatam eles das ruas, levam para o sinédrio e começam um julgamento e falam: se vocês continuarem proclamando sob este nome, nós vamos acabar com vocês. Atos capítulo 5, 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. E ordenando-lhes que não falassem mais em o nome de Jesus, os soltaram. E eles saíram do sinédrio choramingando, tristes, murmurando. Não, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. O autor se entende como vivendo as vésperas do grande final da história, ou seja, para ele são os últimos dias. E você tem que viver como se fossem os últimos dias. Se você tivesse a certeza que Jesus Cristo iria voltar amanhã, você ia estar preocupado com as contas? Você ia estar preocupado com a enfermidade? Ou você ia acreditar que aquilo tudo iria acabar? Não quer dizer que você tem que largar de mão e deixar para lá, não é isso que eu estou dizendo. É questão de confiança. Dessa forma, a alegria já é uma experiência para Pedro no presente, pela esperança do final feliz que se aproxima, o tempo da plena posse da sua herança. Se você acreditar nisso, se você acreditar que hoje você vai dormir e amanhã você vai acordar na presença do Senhor, você vai dormir com os anjos. Você vai dormir tranquilidade. As contas elas vão ficar para trás. Quem vai pagar? Não sei. Você acha que os mortos estão preocupados? Você acha que as pessoas que estiverem subindo para a glória do Senhor, elas vão falar: Senhor, espera um pouquinho, que eu tenho que ir lá acabar de pagar a conta da CAESB? Ou o Sebastião ele vai falar assim: não, agora eu não posso, Senhor, porque eu ainda tenho uma ordem de serviço lá. Ou o Alice vai olhar e falar assim: não, Senhor, espera um pouquinho, porque a Rosa ela estava fora da geladeira. Ninguém vai nem ligar para isso. Vão ser coisas passadas. Se você tem essa certeza no coração, cada dia vai ser esse pensamento, renovado pela palavra. As marcas concretas da presença de Deus em meio ao sofrimento são evidências desta posse real da herança prometida e se torna motivo de alegria. Eu estou sofrendo afrontas pelo nome do Senhor? Glórias a Deus, eu faço parte do time dele. Eu faço parte daquele Deus que cuida de mim. Lucas capítulo 2, verso 10 e 11 diz: o anjo, porém, lhes disse para os pastores que estavam recebendo a notícia da boa nova de Jesus: não temais, eis que aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqueles homens estavam à noite cuidando das ovelhas. Você acha que alguém ficou cuidando das ovelhas? Você acha que eles ficaram preocupados? Não, eu não vou poder ver o Messias, não. Porque as ovelhinhas aqui, elas podem fugir. Que ovelha que nada! Eu quero é ver o Senhor. Dentro dessa perspectiva do tempo de Deus, essa alegria festiva que absorve o passado e aponta para o futuro, torna sem dúvida para mim e para você uma realidade presente. E aí o nosso coração se acalma. O presente, com toda a sua gama de problemas e dificuldades, eu não estou dizendo que você não tem problemas.
Eu observo lá a Esther com a Betânia cuidando da titia, com aquelas dificuldades. Eu tive um pequeno relance de algo como isso aqui com a titia. Eu sei o que é isso. Eu sei o Felipe lá gemendo com um problema financeiro, tendo que vender o carro dele. São problemas reais. São problemas que nos abalam a estrutura, mas nós temos que acreditar que o Senhor, Ele controla tudo. Amém. E Ele prepara a saída para tudo. Amém. O presente, com toda a sua gama de problemas e dificuldades, por mais difícil que seja no momento, será sempre um breve tempo, se comparado à eternidade por vir. A palavra de Deus diz que a mulher, quando está para dar à luz, ela chora. Mas depois que teve, nem se lembra mais. Talvez alguma mulher que tenha tido um parto um pouco mais traumático, mas olhar o rosto da criança, valeu a pena. Quando você adentrar na pátria celestial, você vai falar, valeu a pena. O autor de Apocalipse, revestido da mesma autoridade e convicção de Pedro, ressalta essa certeza de forma ao falar de uma tribulação com o fim certo. Apocalipse 2,10 diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Benedito, não tema. Anaí, Cláudia, não tema. Cláudia, uma senhora que também congrega conosco virtualmente. Essa semana eu fiquei sabendo que o marido dela faleceu de Covid. E ela está toda triste. E a palavra de Deus diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, gema, chore, se entristeça, mas confie em Deus. Nesse tempo presente, muito provavelmente a alegria exultante dos cristãos, ela está misturada, temperada com a tristeza do sofrimento. Muitas vezes um sofrimento injusto. Contristados, conforme o verso 6 fala, aponta aqui para um sofrimento causado por pressões da sociedade. O mundo quer que você haja segundo a vontade dele, segundo o querer dele, segundo o pensamento dele. Nos tempos de Pedro, os problemas eram causados por todo tipo de rejeição, segregação, de que os cristãos eram vítimas. Aqueles cristãos eram marginalizados por mecanismos da própria sociedade. Eles não tinham direito por ser cristãos. Apesar de os meios serem externos, os problemas que os leitores estavam enfrentando de uma forma ou de outra não eram controladas pela sociedade, pelo Império Romano, pelas mídias nos dias de hoje, por Satanás e seus demônios, mas os problemas eles são regidos e controlados pelo próprio Deus. Se necessário padecer tribulações, se necessário sofrimento, se necessário traz o sentido da esperança, do livramento do sofrimento. Você vai ser livre do sofrimento. Você vai ser livre do sofrimento. Mas a necessidade de você receber esse sofrimento como proveniente de Deus para o seu bem. Quando eu converso com a nossa irmã Lourdinha, eu vejo uma mulher que luta em relação às suas enfermidades. E eu nunca vi essa mulher murmurar. Pelo tom de voz dela eu sinto a dor que ela está sentindo. Ou penso, né? E ela sempre fala, eu confio em Deus. Deus, Ele há de me curar. A palavra é essa, Lourdinha, é exatamente essa. É você continuar vencendo e rompendo em fé. Mesmo que tudo seja contra, você continuar confiando. Mateus capítulo 26, verso 39, o próprio Jesus passou por lutas e tribulações, em que Ele se viu na possibilidade de pedir a Deus para passar por elas. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava expressando que ele não queria passar por aquilo. Ele sabia da dor que ele ia passar, da dor que ia vir, o sofrimento, a rejeição. Ele sabia como Deus o que ele iria padecer. Mas mesmo ele como Deus, ele fala, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Está passando dor? Senhor, se possível, tira de mim essa dor, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Senhor, eu estou passando luta e dificuldade financeira. Pai, me dá recursos, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Pai, eu quero tanto abrir a igreja de novo, receber os meus irmãos e as minhas irmãs, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Você entende? Isso não é fácil. Há um senso da mão atuante de Deus, e mesmo no seu poder, nesse verso 5 que nós meditamos agora. Por não permitir que as provações elas sejam maiores do que você possa suportar. Nenhuma luta vai ser maior do que você pode aguentar. Quem diz isso? O próprio Deus. 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que o Moisés, que a Lourdinha, que a Anair, que a Dora, lá em São Paulo, que o pastor Paulo aqui em Brasília, todos nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a luta, com a dificuldade, Ele nos proverá um livramento, de sorte que você continue perseverando, que você possa suportar, que você não abandone a sua fé. Os problemas que passamos devem ser entendidos como um padrão geral da história das Escrituras, de que a fidelidade de Deus será testada para ver se realmente corresponde a uma decisão genuína, se você realmente professa uma fé verdadeira. Com José foi a confiança na prisão, com Davi foi a confiança na perseguição de Saul, com Abraão foi a condição de ele colocar o filho dele em cima de um tablado e sacrificar aquele filho para mostrar o amor dele. O que Deus tem solicitado de você? Para mostrar realmente a sua fé. Saber que Deus está por trás de tudo deveria nos levar, sem dúvida, a poder encarar tudo sob uma outra ótica. O renascido, o cristão, o filho e a filha, eu e você, não estamos à mercê do destino, mas estamos resguardados no poder e na vontade de Deus. Ainda mais porque, no seu sofrimento, os crentes podem reconhecer o sofrimento bíblico do povo de Deus, antes que finalize todas as coisas. Esse sofrimento que eu passo, que você passa, muitas vezes é causado como consequência das nossas más decisões, que em sua grande maioria reflete a não submissão a Deus em relação à dor e o sofrimento. E reflete a idolatria que nós temos no nosso próprio ser. E aí o que acontece é que você sofre de novo. O que acontece é que eu sofro de novo. E de novo, até que eu aprenda. O aluno que repetir a primeira vez e não aprender, ele vai repetir a segunda vez. E ele vai repetir a terceira vez. E ele vai continuar repetindo até que ele aprenda. De um jeito ou de outro, o nosso Deus, Ele permanece conosco para sempre e todo sempre. E o que eu tenho a dizer para você é, Jesus Cristo, Ele está voltando. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, pela Tua santa e bendita palavra, pelo Teu ensino, porque o Senhor tem nos guardado, tem mostrado da Sua graça e do Seu amor, tem nos concedido a perseverança de continuar caminhando. E como, Pai querido, algumas pessoas dizem para mim, nós dizemos para o Senhor, não nos abandone, Pai, não nos livre, não nos abandone, não nos deixe a nossa própria vontade e a nossa própria sorte. Mesmo que seja através do sofrimento, Pai, nos ensina a caminhar os Teus caminhos. Oro e abençoa a sua vida com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e maravilhoso Deus. Graças a Deus, meu querido, minha querida, mais um serviço de louvor e adoração ao Senhor findo. Eu peço a Deus que Ele possa te abençoar essa semana, te dando bastante sabedoria, que você possa priorizar as coisas dos céus acima das coisas temporais e que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Que o amor de Deus Pai,
Que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Quarta-feira, reunião de oração às 20 horas. Aguardo você. Deus te abençoe.